Pô, ô Ricardo, eu não sei se você está acompanhando, eu sei que não é muito da sua alçada, mas a gente está vivendo um momento muito ufológico. Sim. Tem muitos aliens, naves, revelações e tal. O que você acha que está sendo revelado nesse momento? Assim, o pessoal lá no Congresso americano, não sei se você acompanhou ou não, mas os avistamentos, os casos de encontros, as luzes no céu. Qual a sua opinião sobre o que está acontecendo? Vamos lá, olha que legal. O pessoal pedia há muito tempo para eu analisar o do Operação Prato. Urangê. O Urangê. Sim. E aqueles dois rapazes que fizeram o podcast do Operação Prato, como é que chamam os dois? Eu sou péssimo. O Rony Vernet? Rony Vernet veio aqui semana passada. Acho que não é Rony Vernet. É o que fizeram o podcast... O Edson Boaventura? Não, o Edson Boaventura é o ufólogo. Eu também conversei com ele lá no podcast. São dois, se puxar aí no meu... Eles fizeram um podcast em áudio, não foi isso? Em áudio. Acho que no UOL, foi tipo... Na Globo. Eu vi isso daí. Eu vi, mas não vi. Quer ver? Eu vi que fizeram... viu, mas não ouviu. Ele é tipo um repórter, jornalista, investigativo. Ele foi atrás do caso e ele montou uma série de podcasts em áudio. E ele publicou, acho que ou na Globoplay, ou no Wallplay, ou alguma coisa Play. Ou num serviço de streaming em algum lugar. Tá. Bem completo. E ele andou dando umas entrevistas também, mas eu não sei quem é a pessoa. Mas tipo um jornalista, assim, não é um ufólogo nem nada. É isso aí. E aí, o que é legal é que aqui ó, Operação Prato, o maior caso ufólogo do Brasil. Deixa eu ver se eu pego o nome dos meninos aqui, ó. Que os meninos me desculpem, cara, mas aqui eu sou um cocô pra... Ó, oh meu Deus, cadê o... Gente, não tá o nome dos caras aqui? Pois bem, não tá o nome dos caras. Ah, não. Andrei Fernandes e o César Ganglione. O Andrei Fernandes, autor da série Calciferon e host do Mundo Freak, e o César Ganglione, jornalista e roteirista, que participou diretamente da cobertura do evento. Então, um é jornalista e o outro é o Andrei, que ele fala do Mundo Freak. E eles foram lá, eles foram na cidade, entrevistaram pessoas e tudo mais. E eu analisei como é que chama o cara mesmo? É o... Urangê. Urangê. O que eu vejo, cara? Eu tinha analisado também as meninas lá de Varginha, mas eu não cheguei a publicar. Eu analisei várias vezes, mas eram uns vídeos longos, vídeos meio até chatos. Eu falei, cara, isso não vai ficar legal. Mas eu analisei várias vezes. Inclusive um senhorzinho que falou que tinha trabalho na área 51 e tal. Logo depois ele morre. Ele falou, não quero morrer com tudo que eu sei e tal. Então vamos primeiro falar de Varginha. As meninas viram alguma coisa? Viram. Era algo que elas não tinham, que nem depois chegaram a falar que elas tinham visto um carinha, que era meio um cara que tinha problema mental, que ficava... Vocês viram isso? Falaram, já ouvimos isso aí? O carinha ficava ali fumando, pitando, hipócrita. E não. Então, assim, elas viram alguma coisa? Viram. Alguma coisa estranha, muito estranha. E outras pessoas da cidade também viram. O que elas viram, eu não sei. Isso eu não tenho como afirmar. O que eu posso afirmar elas viram. O que acontece depois é uma contaminação. Aí elas começam a criar coisas, aí a mãe já começa a criar, até por conta que ela... Sabe aquela parte dos Men in Black ali? Vê uns caras aqui, e aí já começa a ter umas coisas... Aí tem toque de nariz, aí veja bem, não sei... O fato naquele terreno aconteceu. Muita coisa depois foi criando lacunas, sabe? Você vai contando várias vezes, uma começa a lembrar da história da outra, porque nem viveu aquilo, aí começa a contar coisas que ouviu na cidade, e aí tem muita contaminação. Que antes era um capitão, depois virou coronel, né? O Urangê. Urangê Holanda. O Holanda, vou chamar de Holanda porque é mais fácil. Sim. Ele, você vê que ele tem lembranças, ele viu as luzes... agora, o que também eu não sei, não dá para saber. Então, que houve alguma coisa... Nem ele sabe também. Que houve alguma coisa, que eles viram as luzes, que aquelas pessoas extremamente humildes ali e tudo mais, tiveram contato com alguma coisa, né? O lance lá de ter a queimadura e tal, isso aconteceu. Agora, o que não sei, mas que teve uma lembrança
Traumática, talvez? Psicogeográfica, de lembrar, de detalhes, emocional, psicoemocional, vamos dizer assim. Isso aconteceu de fato, não foi uma invenção do nada. Eu já vi um cara que era uma invenção do nada, um cara totalmente esquizofrênico. E até ficou famoso, assim, era um cara que, não sei se vocês viram, que fica falando que ele estava num banco de praça, dando entrevista, e tem muitos efeitos que usava muito nos anos 80, sabe aquelas câmeras de ombro? E aí vinha um negócio rodando, aí tinha um zoom, tinha um negócio que quebrava, e como os caras usaram um monte de efeitos, assim, porque era legal. Só que esse cara, totalmente pirado, você percebe que ele, e quanto mais perguntavam, mais ele ia floreando, ele falou que foi abduzido, chegou acho que até transar com o extraterrestre ali, e tal, ficou apaixonado pela extraterrestre. Isso é muito comum, viu? E aí você já vivemos, já passamos por isso. E aí, eu e o guru. Vocês já transaram com uma eteia de Vênus? A cara do guru. Olha lá, de Vênus? Olha lá. Não, né? Ou era quase uma, né? Sei lá também. Porra! Então tem muita gente que você percebe que quer ver a coisa. Então no relato dela você percebe que tem muitas inconsistências. Principalmente quando a pessoa vai perguntando. Agora, nesses dois casos, especificamente, e de um tiozinho também, tem análise no meu canal, que é da Área 51. Ele, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, ele também me traz muita congruência. Ele viu coisas lá, ele viu artefatos, ele viu uma espaçonave. Agora, que espaçonave que ele viu? Era de extraterrestre? Você entendeu? Mas que ele viu algo estranho, que tinha uma tecnologia diferente... e tal, e coisa e tal, sim. Agora, o que eu acho, eu acho que, sabe o tal dos universos paralelos, teoria das cordas, que tudo é vibração, e de novo, lembra aquele nosso papo lá, no início? A gente não tem, cara, condição de medir tudo. A gente não tem condição de perceber tudo. Pode ser coisas naturais que se manifestam, mas a gente não tem a capacidade de medição, de percepção, porque, de novo, a gente está preso numa matéria, num corpo que foi produzido para ter os 5 sentidos, e ponto. A pessoa fala, mas não tem o infravermelho, não tem o gama, o ser humano ele não vê, mas eu crio um artefato que vai fazer medição, mas ela tem que ter uma interface para me trazer aquela medição. Agora, tem coisas que eu não vou. E não é porque eu não consigo perceber que aquilo não existe. Não é porque eu não consigo medir e traduzir em linguagem científica que aquilo não existe. Então, para mim, muitas dessas manifestações podem ser simplesmente algo que é natural para o universo, mas eu, como ser humano, não consigo explicar. Agora que está vindo uma outra, eu não consigo, assim, eu não creio que entendeu? As pessoas estão tentando entrar no link aqui que você falou, não minta pra mim.com.br/paranormal. É não minta pra mim. Pra mim. Ah, tá. É não minta pra mim, não isso aí. Para mim. Não minta pra mim, que é o nome do canal, porra! Não minta pra mim. É isso aí, ó. /paranormal. Não minta pra mim.com.br/paranormal. O pessoal fala isso não tá funcionando, mas é que as pessoas colocaram para mim. Não minta pra mim, é o nome do canal. Não minta pra mim. Você chegou a avaliar alguma coisa desses denunciantes americanos lá no Congresso? Que vieram depor, o David Grush? Não vi. Eu lembro de ver por cima. Ele fazendo a declaração ali e tal. Mas eu não fiz análise profunda, entendeu? Eu lembro de ter visto a coisa, mas não... Você trabalhou em casos policiais? Também. Famosos? Você fala como contratado ou como consultor? Sim, tipo... Mas para auxiliar na investigação. Sim, roubo, abuso, coisas desse tipo. Calúnia, histórias extremamente caluniosas, muita coisa infantil, então declaração de criança, para ver se aquilo realmente tinha uma fundação ou não, ou estava contaminado. Então... é aquele tal negócio, eu não tenho muito tempo para fazer. E aí, quando você fala, cara, isso daqui vai demandar tanto tempo, vai custar tanto, aí a pessoa fala, porra, então
Mas já fiz aí pelo menos mais de uma dezena aí de situações assim. Alguns eu cheguei até a fazer, o pessoal chama de pro bono, né? Fiz de graça porque eram casos extremamente delicados e tal. Falei, cara, deixa eu dar uma olhada tal, e fala para o pessoal, olha, segue por aqui, vai por ali, procura isso. Mas já participei sim para dar laudo no sentido, mas isso tem, sei lá, valor jurídico. Não, mas tem valor de você falar, cara, essa comunicação... É um laudo. É um laudo porque essa comunicação está assim, 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 por conta disso, disso, disso. Eu buscaria mais informação sobre essa declaração que essa pessoa está dando, porque eu pela a nossa análise e por conta desses livros aqui, por conta dessa teoria aqui, descrito por Paul Ekman, descrito pelo Joey Navarro, descrito por não sei quem, descrito por mim mesmo, que tenho meus livros. É engraçado que as pessoas, elas ficam incomodadas, que o cara fala assim, porra, mas ele criou o método dele. Eu falei, assim como o Joey Navarro, assim como o Paul Ekman. Mas como você é brasileiro, aí não tem valor. É vira-lata. Não quero. Você entendeu? Sendo que, porra, eu já entrevistei o Paul Ekman, o Joey Navarro, o Mark Baldwin, e é engraçado que os caras me conhecem. Quando eu abri, eu até fiquei surpreso. Porra, o Joey Navarro é um dos caras mais conhecidos, trabalhou no FBI e tal. E ele abre falando, pô, que prazer, tô com o famoso Ricardo Ventura. Eu falei, falou, não, o pessoal na Flórida fala bem de você. Quer dizer, ele foi pesquisar e ele viu que a galera na Flórida conhecia meu trabalho, igual o Mark Baldwin. Mark Baldwin falou, pô, você tem um canal grande. O pessoal fala de você, fala das suas análises. Porque algumas análises minhas viralizaram lá fora. Michael Jackson, do Biden e algumas outras o Charles Manson, do Ted Bundy. Então viralizaram fora por conta do que eu falei, além só dessa parte, não é... Por que eu falo? É análise psicomportamental da linguagem silenciosa. Não é só identificação e não é só essa parte, olhou para lá, cá, não. É a parte da narrativa, é a parte da construção daquele elemento. Como eu vi muita coisa ali do Ted Bundy, como eu vi muita coisa do Charles Manson, como eu descrevi várias coisas aqui de assuntos do Brasil, que pessoas vieram depois falar assim, cara, era isso mesmo. Esse cara é assim. É isso que estava acontecendo. Você matou a pau nesse ponto aqui. Teve um que foi muito legal, e eu guardei esse elogio durante um ano. Ítalo Marcilli. Ele estava fazendo uma... Tudo bem, Ítalo Marcilli? Vocês sabem quem que é, né? O Ítalo Marcilli? Um psiquiatra e tal. Ele estava fazendo uma live e ele contou um caso. Aí a galera falou assim, Ricardo, pelo que você fala, eu acho que ele está mentindo. Aí eu fiz a análise e falei, olha, eu não acredito que ele realmente passou por essa situação. Eu acho que ele inventou isso aí. E eu falei, e é muito normal. Muitas vezes você inventa um caso porque você ouviu, você fez supervisão. Então você fala, para você não ficar falando, uma vez eu ouvi um caso. E eu falei, cara, eu não acredito nessa história por conta disso, disso, disso. Um ano depois, ele estava fazendo uma outra live, ele estava falando assim, pô, chama aí o Ricardo Ventura, inclusive falou assim, esse cara é bom, porque teve uma live que eu estava falando no estúdio de casa e não era eu, e ele se ligou que não era eu. E ele já tinha mandado para mim em off, em DM, falando assim, parabéns, você acertou. Mas como ele mandou em off, eu nunca, nada que me mandam em off eu revelo. Saca? Nada, nada. Tem vários casos de famosos que o famoso veio, inclusive, até pedir terapia. Falou, cara, você matou a pau, tá com... Tem um, inclusive, deixa eu ver se eu conto por cima, porque eu não quero, justamente para preservar... Este canal de família... eu acho que a pessoa foi tão bacana, cara, mas... mas se eu falar, o pessoal vai começar a entender, assim. Deixa eu ver o que eu posso tirar de informação. Mas eu fiz uma análise de um indivíduo aí, um indivíduo que não gosta muito de mim, e eu acertei tanto, cara, o perfil psicológico daquela pessoa, que um familiar extremamente próximo falou, cara, foi exatamente assim que a gente viveu. E isso faz mal para ele, mas faz mal para mim também. E eu queria
fazer uma consulta com você, eu queria me compartilhar isso com você. Uhum. Eu fiquei até um pouco receoso, que eu falei, porque essa pessoa era tão próxima a essa pessoa que me odiava, que eu falei, cara, será que é uma Isso é uma armadilha. uma armadilha Uhum. tal? Mas não, a pessoa deixou várias... demonstrou que realmente ele estava pedindo ajuda, mas eu falei, olha, ele queria pagar, eu falei, cara, eu não vou te cobrar, porque eu sabia da condição da pessoa, eu falei, o que eu vou te cobrar você não tem para me pagar, então eu prefiro não pagar, que você não me pague nada, e a gente conversa e depois eu te encaminho para alguém que vai te cobrar. Tenho vários amigos psicólogos, tanto é que tem muita coisa que eu falo, cara, vai num psicólogo dessa linha ou daquela linha. Eu tenho vários que são especialistas em luto, vários em sexualidade. E eu falo, cara, eu não vou ter tempo de te acompanhar. Lembra aquele cara que falou pra mim, quanto tempo você acompanha? Eu falei, pô, mas eu não acompanhava. Ele falou, você tem que acompanhar. Como eu não tenho tempo, eu até starto. Eu starto, faço o trabalho que a gente fala, o trabalho de amassar ali a carne e tal, mas depois eu falo, agora faz com esse profissional que ele vai te seguir por 6 meses, 1 ano, 2. Você entendeu? Terapia é algo que você tem que fazer durante um tempo, dependendo da complexidade do que você tem, é 1, 2, 3, 4, 5 anos, cara. Uhum. Então, eu fiquei muito grato, porque eu falei, olha, e eu nunca revelei isso, e nunca vou revelar. Mas quase revelou. Mas as pessoas não vão saber quem que é, não vão saber. Não deu, não.